é um dos que soube. Tivemos assim uma felicidade muito grande. Não são muitos. Eu pego um pedaço de pau, não tem pedaço de pau. Porra, você é meu amigo ou amigo da O Braguinha e o Giraldo. Uma expressão corporal muito bonita, que era todinho teve dela. Teve essa importância na música popular brasileira e teve uma importância na minha vida, porque ela me deu segurança para fazer. Porque era no teatro de revistas que o autor escrevia exatamente. Doc em Cena apresenta hoje o documentário 80 anos do rádio no Brasil. No ano em que se comemorou 80 anos do rádio no Brasil, a Uidu Comunicação realizou em parceria com a rede STV esse documentário que aborda toda a história deste veículo. As radionovelas, os programas de auditório, o radiojornalismo, tudo é mostrado neste documentário. Um documentário com a participação de Nicolau Tuma, Reinaldo Tavares, Emilinha Borba, César de Alencar, pessoas que viveram e fizeram o rádio brasileiro. Que o rádio provocou uma revolução mundial na comunicação da humanidade. Ele é mais importante do que tudo isso que a gente vê na televisão e lê nos jornais e revistas hoje em dia. Eu sou um homem de televisão, sou um vencedor na televisão, graças a Deus, mas o rádio tem alma. O rádio está fazendo 80 anos e ele tem que viver para sempre. Oi, gente! Ouvintes do Brasil, atenção! Acertem seus relógios com a onda alegre da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E aqui está o simpático animador deste programa, Paulo Gracindo. Quá, 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 pode botar que a princesa foi morar no outro lugar. São 80 anos de lutas, de glórias, uma vontade indômita e inquebrantável de profissionais, uma grande parte deles anônimos, que se dedicaram ao veículo com amor e denodo, transformando-o no mais completo instrumento de comunicação de massa do planeta. É que esse rádio companheiro, o rádio noticioso, o rádio do colóquio, da informação, tem uma sobrevida que não ser, talvez vá até o fim dos séculos. Representava tudo, era tudo que eu queria, ser famosa, né? Eu ouvia as cantoras, eu ouvia o rádio, eu ouvia Emilinha Borba, Marlene, as irmãs Batista, e ficava encantada com a Rádio Nacional. Portanto, o rádio é decisivo em todas as suas múltiplas, necessaríssimas e faiscantes facetas. Renato Mursi, um brasileiro que dedicou sua vida inteira ao rádio, teve o privilégio de estar presente nas dependências da exposição do centenário da nossa independência, onde se realizaram as primeiras experiências de rádio em nosso país. Foi colocado um transmissorzinho no alto do Corcovado, no Rio de Janeiro. E o primeiro microfone, o Dr. Epitácio Pessoa, presidente da República, inaugurou a exposição do primeiro centenário da independência do Brasil, ali na Esplanada do Castelo. Já Renato Mursi não foi só mais um profissional do meio, mas um verdadeiro idealista de coisas do rádio, firmando-se entre os seus mais importantes desbravadores. Foi produtor de programas para o veículo que ele ajudou a implantar. Só com o programa Papel Carbono, revelou mais de 100 profissionais, como Ângela Maria, Ivon Cury, Olga Nobre, José Vasconcelos, Baden Powell e Rogéria. E quando me tornei mocinha, eu senti que tinha um pouquinho de voz, comecei a estudar canto, aí fui para a rádio, como caloura, no programa do Renato Mursi. Matou meus sonhos todos de uma vez, depois se foi e nem me disse adeus. Antes mesmo do rádio ter surgido no mundo, o nome de um sábio e cientista brasileiro já fazia parte da corrida
dos grandes inventores em busca da glória de seus inventos e descobertas. Estamos falando do padre gaúcho, nascido no dia 21 de janeiro de 1861 em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O padre Roberto Landel de Moura, que seguramente, sem nenhum receio de estarmos cometendo uma heresia, o homem que apertou o botão das comunicações em todo o mundo. Landel de Moura fez sua primeira experiência levando a voz humana à distância em Campinas, interior de São Paulo, em 1892. Essa mesma experiência foi repetida por ele na capital paulista, desta feita em 1894, ainda antes de Marconi, quando o jesuíta brasileiro levou sua voz do alto da Avenida Paulista para o Alto de Santana, numa distância aproximada de 8 quilômetros em linha reta. Guglielmo Marconi, físico e cientista italiano, só apareceria em 1895 e seu invento foi o de levar sinais à distância pelo telégrafo sem fio, a radiotelegrafia sem fio. A exemplo do que aconteceu com Santos Dumont, Landel de Moura inventou e não levou. O professor e cientista Edgar Roquette Pinto acabou por transformar-se no pai da nossa radiofonia, mandando para o ar no dia 20 de abril de 1923 o som da Sociedade Rádio do Rio de Janeiro PRA2, que ele com outros brasileiros ilustres implantou. No meio de um barulho infernal, tudo rofenho, distorcido, arranhando os ouvidos, era uma curiosidade, sem maiores consequências. Agora, a primeira estação, a comemoração é feita no 25 de setembro, porque era o aniversário do professor Roquette Pinto, que teve a Rádio Sociedade PRA2, que foi a primeira emissora do Rio de Janeiro e do Brasil a ter o seu prefixo e o seu funcionamento. Sou a Mairinde, popular e conhecida, toda a gente fica louca, sou querida até no hospício. Mas naquele tempo era um puro amadorismo, ninguém ganhava nada, não havia cachê, não havia nada. O rádio começou entre nós em 1923. Aqui em São Paulo, no caso da Record, onde eu me encontro há 56 anos, começou em 1927. Então, no começo, o rádio se limitava a transmitir músicas e anúncios. Não havia jingle, não havia spot. Os anúncios, o locutor do estúdio recebia os anúncios, lia e tinha que repetir cada intervalo, quando os anúncios eram os mesmos, e anunciava os números musicais. Eu vivi os primeiros momentos do rádio de Galena. Depois passei a fazer parte do rádio, comecei a trabalhar na Rádio Educadora Paulista. Eu era terceiro anista de Direito em 1929. Entrei como speaker da Rádio Educadora Paulista, começando a fazer jornalismo, PRAE. Era o prefixo, PRAE. A Sociedade Radioeducadora Paulista, após relevantes serviços à radiodifusão brasileira, foi encampada pela Rádio Gazeta de São Paulo, permanecendo até os dias de hoje como parte do patrimônio da Fundação Castor. O programa Ademar Cazé funcionou como uma verdadeira escola itinerante do rádio brasileiro, tendo ido ao ar pela primeira vez no dia 14 de fevereiro de 1932 pela PRAX Rádio Philips, permanecendo no ar durante 20 anos. O rádio em 1932, 38, 37, quando morreu Noel, até essa época, era um rádio no qual a gente trabalhava com um microfone só. Então, você para cantar com o regional, o mesmo microfone pegava o som do acompanhamento. E o rádio naquele tempo era fraco. Tinha poucas emissoras e a gente foi indo até trabalhar na rádio Marim de Veiga. Eu trabalhei na rádio Marim de Veiga, trabalhei na rádio Philips, que hoje em dia é a Rádio Globo, e outras, eu nem me lembro mais o nome, mas o rádio teve
importância para quem estava começando naquela época. Mas quem ajudou a mudar o veículo, dando-lhe um novo impulso e uma outra personalidade, dividindo a programação em horários definidos e especializados, foi o paulista César Ladeira, que transformou a Rádio Mairink Veiga num verdadeiro padrão da nossa radiofonia. O rádio começava então, e tudo era muito difícil. Não se improvisava um ídolo como hoje. O sucesso não era dirigido. O artista era bom ou não era? Mas o Brasil poderia, de qualquer maneira, ser um país muito mais disperso, não fosse a força do rádio. E o Getúlio Vargas viu perfeitamente no rádio a unidade linguística, de costumes, política também, é claro, essa foi a esperteza, do veículo rádio, que foi o grande veículo de comunicação com um país, para confirmar-lhe não apenas a unidade, mas a integridade de alma, de temperamento, de língua e de confirmação de cultura. O rádio tem características próprias e essas características são fundamentais para o desenvolvimento do jornalismo. Uma delas é a instantaneidade e a outra é a possibilidade de você difundir notícias, divulgar notícias e permitir que as pessoas façam um outro trabalho e ao mesmo tempo ouçam essas notícias. Por exemplo, dirigir e ouvir notícia, por exemplo, trabalhar no computador e ouvir notícias, ou mesmo as pessoas têm algum outro trabalho que são capazes de fazê-lo e ao mesmo tempo ouvir notícias. Por isso, o rádio é um veículo essencial para o jornalismo. Eu tive uma espécie de pioneirismo no rádio, não por mérito próprio, é que até então não havia reportagem no rádio. A reportagem começou praticamente comigo e mais alguns colegas em 1947. Eu fiz jornal falado, o Jornal da Guerra, eu fiz toda a guerra quase, essa guerra que terminou em 1945. Eu dei no jornalismo coisas assim de alta qualificação. Nós tivemos a fase analítica em que aqueles dotados ou que as empresas julgavam que tinham um recado a dar, que tinham um cabedal capaz de não afrontar a opinião, mas complementar o que ela queria saber. Essa fase também foi muito importante na minha carreira. Eu diria que o jornalismo é o alicerce para um grupo de rádios. Então, o rádio abriu leques muito grandes, nos quais, o jornalismo é essencial, noutros ele entra como subsidiário à programação. Dois momentos de grande emoção vividos pelo rádio. O primeiro, no dia 16 de julho de 1943, quando um repórter da CBS noticia a chegada da Força Expedicionária Brasileira ao porto de Nápoles, na Itália. E o segundo, um trecho do hino nacional brasileiro, cantado pelas tropas da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, no dia 29 de outubro de 1944, no interior da Catedral de Pisa, na Itália, sob intenso bombardeio. O mais importante noticioso do rádio brasileiro, sem sombras de dúvidas, foi o Repórter Esso. Em 1944, o gaúcho Heron Domingues foi escolhido como a voz padrão do Repórter Esso, fazendo sua estreia no programa do dia 3 de novembro de 1944 e permanecendo como titular até 1962. Que levaram em casa após um último show de que participou na televisão. E, finalmente, uma reportagem que marcou a época foi do Monteiro Lobato. Eu, numa sexta-feira, dia 2 de julho de 48, fui entrevistá-lo porque eu estava sem matéria para domingo. Meu programa era domingo ao meio-dia na Record. Seria dia 4 de julho. O Monteiro Lobato resistiu, não queria dar entrevista. Meu filho concordou. Mas a curiosidade está que a entrevista gravada na tarde do dia 2 de julho, para ser transmitida ao meio-dia do dia 4 de julho, Monteiro Lobato morreu na madrugada do dia 3 para o dia 4, antes da entrevista ir para o ar. Nesse momento, nessa hora, qual seria o seu maior desejo? Por exemplo, viajar, ficar como está, permanecer aqui? É uma pergunta bem pessoal.
Seu maior desejo neste momento seria ver esse locutor pelas costas, né? E eu, já lá em cima do meu apartamento, na cama, para descansar dessa esfrega que levei hoje. Vicente Leporassi, nome consagrado nos meios da nossa radiofonia, deixou a sua marca por intermédio de O Trabuco, o informativo que era apresentado todas as manhãs pelas ondas da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Durante o regime militar, a Revolução de 1964, Leporassi, por diversas vezes, apresentou seu noticioso de peito aberto, sob a mira de um fuzil ou metralhadora que não foram suficientes para intimidá-lo ou para provocar uma mudança no seu comportamento contundente, irônico, sagaz e sempre pautado pela verdade. É mais um capítulo de Terra Brava. Isso sem falar das radionovelas, que tiveram um lugar especial na preferência dos rádio-ouvintes. Nesse gênero, foram revelados grandes talentos, como Ivani Ribeiro, Janete Claire e Dias Gomes. O beijo na radionovela, ele não era boca por boca. Ele era uma boca e era uma palma de mão. Esse era o beijo. Então era um beijo sonoro, muito bonito. Não havia necessidade de se beijar, fazer o par romântico, se beijar. Nós fazíamos teatro montado com grande orquestra, fazendo sonoplastia, com grande orquestra no estúdio. Então tinha um estúdio, ficava a orquestra, um coral, e outro estúdio ficava o elenco de teatro. E a gente tinha que fazer tudo em rádio, porque era uma profissão nova, ninguém estava especializado em coisa alguma. Então era radiador, locutor, narrador, apresentador, animador, novelista, era absolutamente tudo, só não irradiava futebol, e até hoje não consigo entender como é que uma pessoa consegue irradiar um jogo de futebol durante 90 minutos. Fatalidade foi a primeira novela nacional, escrita por um escritor nacional, o Duvaldo Viana. Era escritor e poeta também, e teatrólogo. A novela não começou com fatalidade, a história da novela no Brasil. Nós tivemos novelas importadas, traduzidas, que veio de Cuba, que veio da Alemanha, inclusive também uma parte da Argentina. Então a radionovela, a verdadeira radionovela escrita por um brasileiro, foi Fatalidade, transmitida na Rádio São Paulo. E na época eles gostavam de nomes radiofônicos. O meu nome é Eugênia, que eu gosto muito, acho muito bom. Mas na época o Duvaldo achou que deveria usar um nome diferente, um pseudônimo. E resolveu, pensou e disse, você vai chamar Flora Geni. Ouvindo a novela pelo rádio, você imagina a sua mulher bonita, o seu homem bonito, as suas flores bonitas, o jardim que você quiser colocar. E é um exercício de ator também muito grande, porque você só tem a voz para mostrar tudo isso, né? Mas a Rádio São Paulo, durante a sua existência, durante os 22 anos que eu dirigi a rádio e fiz as radionovelas, foi sempre líder de audiência. Nós éramos a emissora líder de audiência em radionovela. Uma vez eu fiz uma novela em que, não sei como, parece que eu levava um tiro. Era uma novela da Rádio São Paulo, de São Paulo. Ao chegar em casa, como eu tinha levado um tiro num capítulo de novela, vários dos meus vizinhos estavam com as janelas iluminadas, abertas, para ver se eu tinha realmente levado o tiro. E eu tinha feito só um ai, oi, ui, não sei exatamente. Eu era garotinha e eu fiquei toda estrela, pelo menos no meu quarteirão. As radionovelas inicialmente eram feitas ao vivo. Aliás, uma grande dificuldade. Porque baseada em som, principalmente em som, todos aqueles ruídos que o ouvinte ouvia, o sujeito abrir a porta, fechar a porta, abrir janela, cair chuva, passos, tiro, música, gritos, cantos de passarinhos, tudo isso era gravado.
E nós não tínhamos no início esse material. Mas eu era o apresentador, apresentador do Rádio Teatro Rugol, que o Olegário Passos escrevia. E era uma novela chamada Simão Tomé. E eu, em determinada ocasião, um certo dia, com muita pompa e muita voz impostada, aquela atitude idiota de quem se julga o maior, eu disse mais um capítulo da novela Cimetomão. Por uma pausa, a Nair Belo fazia parte do elenco, ela não segurou a risada, como não segura até hoje, deu uma gargalhada, o elenco todinho caiu na risada. E, por incrível que pareça, o capítulo não foi ao ar naquele dia. Depois que vieram as imagens, era mais gostoso ver e fazer, nós mesmos preferimos passar para a televisão, porque era mais gostoso movimentar-se e não ficar apenas no recurso da voz. Embora sempre prestigiando o rádio, fomos passando todos para a televisão. No rastro das radionovelas surgiram os seriados. O Sombra, que em São Paulo era vivido por Otávio Gabos Mendes e no Rio de Janeiro por Sancler Lopes. O Anjo, uma criação de Álvaro Aguiar, e Jerônimo, o Herói do Sertão, imortal criação de Moisés Veltman. O Rádio Tudo eu sou homem, minha gente, francamente, todo esporte, futebol me põe doente. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo da torcida brasileira. Que ninguém falava isso. O tempo passa, balão subindo, balão descendo, cabeça na bola. Tenta passar, mas não passa. Aguenta coração. Eu tenho vários atestados de jornalistas da época, que foi eu que iniciei as redações de futebol. Em 1931, a Rádio Educadora Paulista quis fazer uma transmissão direta de um jogo de futebol, de um campeonato brasileiro, paulistas e paranaenses no Campo da Floresta, onde hoje funciona o Clube de CT de São Paulo. Senhores ouvintes, hoje vamos fazer uma tentativa de transmitir-lhes uma partida de futebol de uma forma nova. Nós queremos acompanhar a bola inteiramente. Vamos acompanhar a bola lance por lance, tintim por tintim. Vamos ver se dá certo. Foi assim que eu fiz a primeira redação do futebol no estilo lance por lance, tintim por tintim. Quem é que faz todos os treinos, toda a contratação, todo tipo de problema que acontece durante a semana, sem tipo de controle de tempo? É o próprio rádio. Então eu acho que o rádio, ele tem um casamento que nunca mais vai viver o desencanto do desenlace. Os dois se unem pela própria grandeza e reciprocidade. Um precisa do outro. Eu sempre trabalhei maciçamente na linha esportiva, como comentarista, como narrador e produtor de programas. Era o reizinho do futebol. Entre os narradores esportivos, o mais polêmico, o mais carismático de todos foi inquestionavelmente Ari Barroso, mineiro de Ubá, flamenguista apaixonado, conhecido como o speaker da gaitinha. Quando de suas transmissões, Ari Barroso substituía o grito de gol pelo sopro de uma gaitinha.